A paz do Senhor, meu amado, meu querido. Estamos aqui mais uma vez, né, com mais um vídeo que a gente vamos postar hoje aqui. O que a Bíblia não diz, né? Está aqui mais uma vez o nosso diácono Neto, nosso diácono Décio, né? Nós somos da Igreja Batista de Filadélfia, Missão Novo de Israel, aqui no Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco. Querido, nós viemos aqui passar para vocês mais o que a Bíblia não diz, né? E o que eu vou convidar para que vocês venham abrir aí na sua casa ou no seu trabalho, onde você estiver acessando a internet, em Atos capítulo 9. O título de hoje é: A Bíblia não diz que Saulo caiu de um cavalo. Você pode até estar se perguntando, mas como assim Saulo não caiu do cavalo? É porque, amado, muitas vezes um pequeno detalhe passa por desapercebido. E muitas vezes a gente lê e não observa. A Bíblia diz que erra o homem por não examinar, né? Então, quando a Bíblia diz erra o homem por não examinar as Escrituras, já é diferente de você ler. Ler por ler, você lê uma revista, lê um livro, mas a palavra do Senhor nós temos que examinar as Escrituras. Então abra sua Bíblia em Atos capítulo 9, e o nosso diácono Décio ele vai ler aqui, e nós vamos mostrar à luz da Bíblia que Saulo não caiu de um cavalo. Amém? Nosso diácono vai ler aí em Atos capítulo 9, versículo 3 e 4. Diz o que aí, querido? Diga aí. A Bíblia diz assim: E indo num caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Daí, amados, a gente já descarta a possibilidade de Saulo estar em cima de um cavalo. Por quê? Porque o tema é: a Bíblia não diz que Saulo caiu de um cavalo. Você está vendo aqui a palavra cavalo? Você está vendo aqui a palavra e Saulo caiu de um cavalo? Não. Então, se o seu pastor prega desse jeito, se você já ouviu alguém pregar desse jeito, você já descarta, porque a Bíblia não diz que Saulo caiu de um cavalo. Então, nós vamos aqui ver o contexto dessa passagem e mostrar para vocês que, de verdade, pode existir a possibilidade de que Paulo estava andando a pé. Mas você pode até querer dizer que não tinha como, porque Paulo estava andando a pé, porque Paulo era um homem que tinha um poder aquisitivo alto. Mas daí, meu querido, é o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz e o que as pessoas dizem, eu fico com a Bíblia. E vocês? A Bíblia. Então, se a Bíblia está dizendo que não tinha cavalo na história, então não tinha. Se a Bíblia está dizendo que ele caiu, ele pode ter caído no chão, como a Bíblia fala, que ele caiu no chão. Então, se ele caiu no chão, subentende-se que não está dizendo que tem um cavalo, mas também não está dizendo que estava a pé. Então, se a Bíblia está dizendo, e nós vamos mostrar aqui agora com o nosso diácono Neto, um versículo que diz claramente que ele não estava em cima de um cavalo. Então o nosso diácono vai ler e ele mesmo vai dar a explicação dele, e logo em seguida o nosso diácono Décio também vai dar a explicação dele. Pode ler, meu querido. Pai do Senhor a todos. Gostaria, antes de ler aqui a nossa Bíblia, que a Bíblia nos fala que nós pecamos por falta de analisar as Escrituras. Como o nosso presbítero falou, há coisas que passam por despercebido realmente. Mas nós estamos aqui não para invalidar o que pregador está. Não, nós estamos aqui para abrir os olhos, para que vocês evitem de pecar por não analisar as Escrituras. Vejamos bem. Muitos dizem que ele caiu do cavalo. Aí outros dizem, não, porque Paulo não poderia ter caído do cavalo, como você disse que ele era um poder aquisitivo, trabalhava para Roma. E Roma não deixaria ele andar
muitas viagens a pé. Mas a Bíblia é bem clara em nos dizer aqui, em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, o versículo 8, que diz: Saulo levantou-se do chão e abriu os olhos, não conseguia ver nada, e os homens levaram pela mão até Damasco. Então, irmãos, quando a Bíblia nos diz que ele levou pela mão, ela aí já está anulando uma hipótese de Saulo estar em algum meio de transporte daquela época. A Bíblia não deixa dúvida, ela deixa dúvida. Se nós formos analisar lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, quando Filipe vai batizar aquele eunuco, a Bíblia diz, é bem enfático em dizer, é bem correto em dizer, que aquele eunuco estava andando na carruagem. Muitos pregadores dizem que Filipe é o profeta corredor, né? Que prega correndo, pelo fato que o eunuco estava numa carruagem. Logo nós pensamos que se Paulo estivesse em um cavalo, a Bíblia não deixaria essa dúvida para mim e para você em dizer que ele caiu e deixaria esse parênteses. Não, ele não caiu do cavalo, até porque aqueles homens que estavam andando com ele pegaram pela mão e o levaram até Damasco. Então, subentende-se que se pegou ele pela mão, isso quer dizer que não colocaram ele em cima de um animal. Não. É simplesmente eu pegar aqui na sua mão, você caiu, eu levantei você, pegaram ele pela mão e levaram. Ou até mesmo esse pegar pela mão, pode ser colocar no ombro, pode ser fazer uma maca e levarem numa maca, né? Mas não foi em cima de um cavalo. Pelo menos a Bíblia não diz, né? Levaram a mão. Levaram a mão foi de algum meio a mão, braçal. Então, meus amados, o tema que a gente estamos estudando é que a Bíblia não diz. Então, poderia ele estar andando, mas a Bíblia não diz que ele estava em cima do cavalo, que ele caiu de cima do cavalo. Poderia. Então, a Bíblia não diz que ele estava andando. A Bíblia também não diz que ele estava em cima de um cavalo, mas sim a Bíblia diz que ele caiu. Então a Bíblia afirma que ele caiu, mas da onde ela não afirma, ela não está descrevendo essa, e não está afirmando que ele caiu de cima de alguma coisa, mas afirma que ele caiu. Amém? Amém. Aí daí, irmão, a gente chega na conclusão de mais um vídeo que Saulo, a Bíblia não diz que Saulo caiu de um cavalo. Então, você pesquise, você que gosta de meditar e ler a palavra, examinar as escrituras, pesquise a respeito dessa passagem e você irá chegar à sua própria conclusão de que Saulo poderia provavelmente estar a pé. Agora, o que eu quero deixar claro aqui, amados, é que é o seguinte: a Bíblia não diz que Saulo estava a cavalo, não é isso? Mas também a Bíblia não diz que Saulo estava a pé. A Bíblia simplesmente diz que Saulo caiu e pegaram ele pela mão e o levantaram e levaram até a casa de Judas, né? Então daí eu não estou afirmando, amado, que Saulo estava a pé, não. Eu só estou apenas dizendo que a Bíblia não diz, né? Se você já ouviu pessoas pregarem, se o pastor pregar dizendo que Saulo estava em cima de um cavalo, descarte a possibilidade, porque a Bíblia diz, a Bíblia não relata nome de animal, dizendo que ele estava em cima de um cavalo. Diz simplesmente que ele caiu. É como se eu estivesse em pé, né, Décio? É como se eu estivesse em pé e de repente caí. Aí alguém pegou na minha mão, me levantou e levou até a casa de alguém, que no caso foi a casa de Judas. Então, fica aí mais uma dica, né? Mais uma dica do que a Bíblia não diz. Se você gostou, dê um like, comente aí, faça sua pergunta, dê o seu comentário. E alguma dúvida que você tiver, alguma coisa que você não concordou, nós estaremos aqui, eu estarei aqui dentro da palavra do Senhor para explicar o que realmente, o que a Bíblia não diz, amém? Que Deus abençoe a vida de vocês e que você possa estar sendo iluminado pela palavra do Senhor neste momento, amém? Que Deus abençoe a sua vida, fica na paz de Cristo, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe.